56. Todos abriram? Estão vendo esse título em negrito, Conforto na Perseguição? Que tem se a Bíblia de vocês é a mesma edição que a gente usa aqui, vocês estão vendo esse título? Isso aqui é a Sociedade Bíblica do Brasil que colocou, né, para facilitar a leitura. Mas isso que está em itálico está no texto hebraico. Faz parte do texto bíblico. Que são essas notinhas que os escribas colocaram para nos ajudar a situar o Salmo. Então, assim diz: ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Palavra do Senhor. Meus irmãos, estamos então chegando ao estudo número 8, pode passar o slide para a próxima. Está aqui o nosso cronograma, estamos já aí no 8º, pode passar. E hoje nós vamos ver sobre o odre de misericórdia. O odre é isso daí que está na imagem. É uma espécie de cantil. Não, pode voltar, na imagenzinha lá. Isso daí. O pessoal de Minas Gerais, o Nordeste, já deve ter visto, né, alguém a cavalo carregando um odre, né, uma espécie de cantil de couro, né, que você vai, põe água e toma aí dentro. É isso daí. O odre de misericórdia. Pode passar o slide, por favor. Apenas para revisarmos os conceitos que já foram apresentados, nós estamos no livro 2 do livro dos Salmos, né, estamos em 2º Salmos, por assim dizer, que são os capítulos 42 a 72, e aqui nós vemos não mais apenas uma grande introspecção entre Deus e o salmista, normalmente Davi, mas um desejo de fazer comunicar essas verdades aos demais povos. É por isso que aqui você já vai ter o período de Davi já uma vez já ungido por Samuel para ser o rei, enfrentando os perigos dos povos que estão lá ao redor. Aqui, por exemplo, está nos filisteus. Se vocês passarem aqui o Salmo 57, também é contra os filisteus. Se voltarem mais um pouco, vão ver que está contra Doeg, que era um edomita, no 52. Vão ver contra os ifeus, no 54. Ou seja, inimigos específicos. Inimigos específicos no contexto da perseguição de Saul, mas inimigos específicos são outros povos, são estrangeiros. Então, aqui nós temos já a ideia da semente escolhida sendo perseguida pelos povos ao redor. E nós vimos também que nesse livro 2, que começa com os salmos dos filhos de Corá, nós vimos um na semana passada, vem um salmo de Asaf no 50 e entram 20 salmos de Davi, e é nessa coletânea que nós estamos. A segunda coletânea de Davi nos salmos. A primeira é lá do 3 ao 41, e a segunda estamos agora, e pegamos na semana passada o primeiro salmo dessa coletânea, o 51, que é a confissão. A confissão, eu pequei só quando eu pequei, restaura a alegria da salvação. E agora vamos ver esse odre de misericórdia que é mencionado, que as minhas lágrimas recolheste no teu odre. Vamos passar, por favor. Vamos falar então agora do Salmo especificamente. Esse Salmo 56, ele é ambientado nas consequências das más decisões. Eu acho que eu não fui o único aqui que já tomei más decisões, fiz alguma coisa estúpida no período de grande desespero, de grande estresse, não sabia o que fazer, vai estar
e vai e faz tal coisa. Esse salmo é um deles. Imagina o seguinte, né? Esse salmo, ele fala que os filisteus o prenderam em Gate. Davi, quando foi fugir, voltem para 1 Samuel 21, que lá está o contexto desse salmo. É bom, crente não manuseia mais a Bíblia, né? E isso é um grande prejuízo para o conhecimento, para o letramento do crente na Bíblia. Às vezes nem traz mais para a igreja, né? Os instos que o tragam e voltem. Vamos ver o contexto desse salmo, porque o salmo ele é situado num período que, no desespero, Davi tomou uma péssima decisão. Em fugir de Saul, ele tinha que fugir mesmo, né? Ele já tinha se despedido de Jonatas. Ele vai e busca refúgio em Gate. 1 Samuel 21, versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Qual que era o problema disso? Gate era uma cidade onde Davi era bastante conhecido e não era muito popular, porque quem nasceu em Gate foi Golias. Foi Golias. Voltem em 1 Samuel 17, versículo 4. Todos os homens de batalha estavam lá, viram Golias insultar os israelitas. E quem que estava insultando, né, que era esse Golias, era um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Então, no desespero, digamos assim, eu vou tomar a situação nas minhas próprias mãos, as rédeas na minha própria mão. Eu vou fugir, vou sair do país, vou para qualquer lugar. E foi para Gate. Pior ainda, voltem para 1 Samuel 21, versículo 9. Isso foi depois de ele ter passado no santuário de Nobe e lá ter pegado, foi atrás de arma, né? Ele fugiu, mãos vazias, perguntou, vem cá, não tem arma nenhuma aqui? Os sacerdotes diziam, olha, versículo 9, a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, pode levar. Um homem gigante daquele tem uma espada bastante chamativa. Então, Davi, no desespero, o que ele faz? Ele pega a espada de Golias, que acho que todo mundo reconhece, e vai para a cidade do Golias. Entrou lá, imagino, olha, não é esse cara que matou o tio Golias? Chama os irmãos dele, chama a mãe, chama tal. Davi é logo tão reconhecido que ele é preso. E é levado diante do rei. 1 Samuel 21, versículo 12. Ao 11, todo mundo reconheceu. Não é esse o Davi que se cantava, Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Decisão ruim, né? Decisão ruim. Você no desespero, você vai fugir justamente com a arma do Golias para a cidade do Golias? Tinha um lugar pior para Davi ter ido, mas não, no desespero a gente toma decisões ruins, não é verdade? E ele vai para lá, e Davi ficou escutando o pessoal reconhecer, ele foi preso, que o versículo 12, Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Na minha opinião, é nessa situação aqui que esse salmo começa a ser concebido. Começa a ser concebido. Eles tramam coisas contra mim. Você está imaginando, como é que a gente vai matar esse cara? Os deuses nos agraciaram, né? O Davi apareceu aqui de mão beijada, é hoje que a gente acaba com ele. E então, Davi, ele se humilha para salvar, se faz de doido, é o que está aqui, versículo 13, se fingia de doido, ficava batendo nas portas, se engavatava nos postigos, deixava correr saliva, estava babando, se humilhou, né? Humilhou, parecendo maluco. E você vê que o rei devia estar chateado porque ele fica com raiva do pessoal que traz Davi até ele. Ele fala, por acaso me faltam loucos, né? Eu já não tenho idiota suficiente aqui, né? Está xingando os funcionários dele. Vamos trazer mais um? Aí manda Davi embora e Davi vai e foge. E quando ele foge, ele percebe que, né, depois que ele foge, ele vai ser feito saber que Doeg, o Edomita, 22, versículos 9 e 10, havia avisado a Saul que o pessoal do santuário de Nobe havia ajudado Davi e eles todos morreram. Então, você vê, no desespero, o pior lugar que você podia fazer, que podia ir, era ir a Aquis, a Gate, onde Aquis era rei, cidade de Golias, com a arma de Golias e tendo recebido a assistência daqueles sacerdotes. Aqueles sacerdotes morreram porque eles deram auxílio a Davi. Você viu como uma decisão tomada no desespero gera efeitos negativos, não é só para si, mas para outras pessoas também? Aposto que, a não ser que vocês sejam muito santos, não sei, né? Chegaram a essa idade sem nunca ter tomado decisão ruim que tenha afetado negativamente outras pessoas, né? Então, vocês já conhecem essa situação, a não ser que nunca tenham feito isso. Voltando para o Salmo 56, vamos voltar lá, pode passar o slide, Salmo 56. Esse, então, é o contexto que está aqui no nosso título.
quando os filisteus o prenderam em Gate. Vocês viram o tanto de coisa que a gente desenrola só nessa informação? Ganhou outra situação, né? Outra situação. Então, imagine Davi sendo preso. Na minha concepção, faz sentido que esses 11 primeiros versículos estivessem passando na cabeça dele, já aquele poeta, né? Músico, compositor, quando ele estava lá escutando o pessoal. Não é esse o Davi? Vamos chamar o rei. Manda o pessoal prender e leva lá para ver. Estava passando. Porque aqui tem um misto de certeza com dúvida. Mais dúvida e menos certeza no início, e no fim termina com certezas. Vamos ver, na primeira estrofe, e assim é como vocês identificam as estrofes. Estão vendo as Bíblias de vocês? Estão vendo que o T está em negrito? Do versículo 1? Isso é porque, na interpretação lá do texto hebraico, com a sinalização que os grandes mestres colocaram ao longo do tempo, aquilo indica o início de uma estrofe. Estão vendo no versículo 8 que o C está em negrito? É a segunda estrofe. E o versículo 12, que o O está em negrito? Estão vendo isso na Bíblia de vocês? É importante ter uma Bíblia física de estimação, que vocês rabisquem, anotem, porque o que a mão escreve, o cérebro lembra. Já o que você aperta, computa, o cérebro só computou que você apertou um botão. No computou, que ali está um A, que está um B. Então, para retenção da Bíblia na cabeça, eu recomendo que tenham uma Bíblia física e escrevam. Ninguém aprende a nadar pelo YouTube, né? Você tem que pular na piscina. A retenção da Bíblia também vai ser pelo manuseio do texto sagrado. Então, vocês veem, a primeira estrofe, versículos 1 a 7, nós temos a insegurança diante dos inimigos. Davi está sendo escoltado ao rei, e o que é que ele está orando, né, na cabeça dele? Tem misericórdia, Deus. Estão procurando me ferir. Todo dia, me oprime pelejando todo dia. Olha, eu estou fugindo de Saul de um lado, eu saio do país para fugir, eu caio no outro aqui. Mas toda pedra que eu chuto tem um escorpião embaixo, né? Não tem jeito. Tem misericórdia, Deus. Aí, versículo 2, os que me espreitam continuamente querem ferir-me. Imagine você, Davi, passando pela rua do Golias, tamanho do Golias, está o irmão do Golias, está o primo do Golias, está o vizinho do Golias, está o companheiro de tiro de guerra do Golias. O pessoal está olhando, né? Não foi esse aqui de quem cantavam? Matou os 10 milhares? Me espreitam e continuamente querem ferir-me. São muitos que atrevidamente me combatem. Imagina os insultos que estavam lançando, né? Imagina os insultos. Mas aí, ele está bem apreensível, mas aí tem uma pequena certeza aqui. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. No período de dúvidas, você precisa de âncoras na sua vida para você não ficar à deriva. E está aqui, me vindo temor, hei de confiar em ti. Quem que é esse ti? Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus, por minha confiança, nada temerei. Mas ele está com medo ainda. Tanto que ele pergunta, que me pode fazer um mortal? Literalmente, isso aqui no hebraico, é o que me pode fazer a carne. O mortal é mais dignificado, né? A gente está pensando no ser humano. Carne, seres vivos, bichos, se me lançarem aos bichos, como é que é? O que me pode fazer? Isso aqui não é uma pergunta retórica. Ele vai fazer essa pergunta semelhante, de modo mais retórico, lá no versículo 11, que me pode fazer um homem. Aqui ele está em dúvida ainda. Ele não sabe o que o aguarda. Que me pode fazer um mortal? Será que vão prender? Será que vão matar? Será que vão vazar os olhos, igual fizeram com Sansão, alguns séculos antes? Que me pode fazer um mortal? Está em dúvida. Ele está com medo. Todo dia torce as minhas palavras, porque é que ele fugiu? Fugiu de Saul, né? A Saul estava sendo alimentado de mentiras acerca de Davi. Todo dia torcem as palavras, seus pensamentos são todos contra mim para o mal, eles se ajuntam, se escondem, espionam meus passos, aguardando a hora de me dar cabo da vida. E ele vai e coloca, Senhor, dá a retribuição. O Senhor deu o pago disso daí, porque eu sou incapaz. Fui tomar uma decisão, fui fugir do país, caí em Gate, né? Caí na cidade do Golias, com a espada do Golias, que já é um negócio que chama atenção. Então você vê incertezas, dúvidas, mas tem ali pingos de convicção, que é o que impede Davi de ficar maluco. Nas incertezas da vida são as convicções. Não, eu sei que Deus não dorme o que guarda Israel, não dormitará, não deixará que seus filhos caiam, não é isso? Você não lembra dessas coisas? E aí você tem, então, em resposta a essa insegurança diante dos inimigos, você tem outra estrofe que vai trazer certeza diante de Deus. Versículos 8 a 11.
aqui, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro, para mim é o versículo-chave desse salmo. É o versículo-chave. Interessante que a palavra para contar e livro, ela sai da mesma raiz, que é registro. Então, assim, não registraste todas essas coisas, os meus passos, não estão no teu registro. Você tem uma ideia aqui fechada nesse versículo 8, que quando eu leio, para mim é o versículo que é a estrela. Então, ele está falando não apenas os passos de que eu estou andando, é a palavra para fuga. É a palavra para fuga. Inclusive, abram lá em Gênesis 4,16. Vocês vão ver essa palavrinha está transliterada aqui no português, 4,16. Quando Caim se retira da presença do Senhor, e ele foge do Senhor, ele habita que terra? Habitou na terra de Nod. Nod quer dizer fuga. Fugiu. É a palavra que está aqui. Não registrou os passos, não é que ele está com podômetro, registrou a minha fuga, o meu vaguear. Não é o que Davi está fazendo, ele fugiu de Saul. Mas ele não está perdido, ele não está tateando no escuro sem destino. Essa fuga dele, Deus está registrando, igual um escriba. Todo passo que você deu, eu estou de olho. Nada aqui que aconteceu foi porque, eu pisquei e o mal entrou. E aqui tem um tu bastante enfático. Tu contaste os meus passos, quando sofri as perseguições. Esse recolheste, não, na verdade é um imperativo, é um pedido. É um recolhe as minhas lágrimas. Recolhe, ele está chorando. Eu estou morrendo de chorar, eu estou fugindo e estou chorando. Recolhe no teu odre. No teu odre, é um pedido. Não deixe que o meu choro seja em vão, que o meu sofrimento seja em vão, que não venha aprendizado, não venha santificação desse período de aflição pelo qual eu passo. E esse, não estão elas inscritas no teu livro, é apenas, literalmente, não no teu registro. Essa sim é uma pergunta que agora é retórica, que não é dúvida. Esse é um tipo de pergunta muito comum no hebraico. Você tem lá em Josué, né? Não mandei eu ser forte e corajoso, tal, tal e tal, né? Eu não te falei? Não, a pergunta é eu não sei. Eu sei a resposta. É uma pergunta retórica. Aqui, Senhor, tu registra os meus passos. Pega, ó Deus, o teu odre e põe aqui nas minhas lágrimas para que nenhuma chegue ao chão. Não está tudo isso no teu livro? Aqui nós temos uma opção interpretativa para falar das lágrimas, né? Não estão elas escritas, mas isso aqui é tanto a lágrima quanto a fuga. É a consequência do sofrimento quanto vivenciar o sofrimento. Nada disso passa despercebido para Deus. Nada. Ele tem um registro disso daí. E as nossas lágrimas não regam o chão, ele guarda na garrafinha dele. E deixa aqui do lado. No dia que eu te invocar, baterão em retirada dos meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim. Certeza, né? Certeza. Ele tem certeza diante de Deus. E ele vai e repete, no versículos 10 e 11, você tem a mesma estrutura do versículo 4, sendo que lá não é mais apenas uma gota de certeza num mar de dúvidas. Agora é a certeza completa diante de Deus. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Aliás, eu não sei porque é que traduziu exalto e louvo, porque é a mesma palavra lá. Era para deixar do exalto tudo louvo, mas é a mesma, ele repete. E agora ele repete 2 vezes, e ele não fala mais apenas em Deus, mas no Senhor. Estão vendo esse Senhor com todas as letras maiúsculas, no versículo 10? Isso é o nome próprio de Deus. É Javé. Não é um título, Senhor. É o nome próprio dele. Ou seja, Deus, ele é. É o que ele é. O Senhor maiúsculo é quem ele é. Aproxima, aprofunda. A tua palavra vale tanto que eu a louvo. Neste Deus, para a minha confiança, e nada temerei. Agora sim, ele pergunta a convicção. Quem me pode fazer o homem? Eu não sei se foi essa altura que ele decidiu se fingir de doido lá, achando que pronto, isso aqui é o que vai escapar. Mas ele agora já está certo de que já não fala mais a carne, o mortal, fala o homem, o ser humano. Agora sim, ele já está certo, não é mais retórico. Deus vai tirá-lo disso daí. Não existe buraco em que nós nos coloquemos que Deus não consiga estender a sua mão e nos arrancar.
Nós não conseguimos sair dos buracos em que nós nos colocamos, com decisões dessas, com decisões furadas dessa. Mas ele consegue. Só há um capaz de consertar aquilo que o pecado quebrou, o pecado ao qual nós mesmos nos lançamos, que é Deus. É por isso que ele enviou seu Cristo, o Messias, para entrar na história e fazer essa reconciliação entre homem em sua queda e Deus, que é completamente santo. Então, em Deus, minha confiança. Pode passar o slide, por gentileza? E aí chegamos à terceira estrofe, que é a certeza agora diante da vida. Se diante da vida havia incerteza diante dos inimigos, na primeira, nós mudamos agora para certeza diante de Deus. Ou seja, eu me acertei com Deus. Eu me acertei, tem um voto, eu vou cumprir, vou mudar. E agora você sai, é como no culto aqui, você é plenamente impactado por uma mensagem que é pregada. Você vai e fala, Senhor, isso agora não vai se repetir. Aí você sai da igreja, vai enfrentar as dificuldades lá, mas agora convicto daquela nova resolução. Essa terceira estrofe, que é a certeza diante da vida. Os votos que eu fiz, eu vou manter. Eu não sei, na oração de desespero dele, o que ele prometeu a Deus. Mas os votos que ele fez, ele vai manter. Porque da alma me livrou. É por isso que eu acho que ele já compôs isso daqui, depois de ter saído de Gate. Depois que o rei fica com raiva, olha, o bando de idiotas, né? Falta mais um aqui para vocês me trazerem, tá vendo que esse homem está espumando pela boca, está se batendo em tudo? Aí ele vai, foge de lá, sebo nas canelas, corre rapidão. Tu me livraste da morte. Me livraste da morte. Me livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Que é o que a gente está vendo ali, 1 Samuel 21, 14 e 15, né? Então disse Aquis aos seus servos, bem vedes que esse homem está louco, né? Manda embora daqui e tal. Aí ele sai de Gate e volta então para Israel. Bem, o plano de Deus, para mim, não envolve sair do país. Ele já havia sido ungido rei para um propósito. Tem que voltar para o país. Mas Saul ainda está lá para persegui-lo. Quando você sair daqui, não sei o que você está acertando com Deus agora, mas quando você sair daqui para dizer, não vai acontecer, isso vai mudar, saiba que o mundo lá fora continua como estava. Você aqui mudou e vai estar diferente para enfrentar aquelas dificuldades. Mas quando ele sai de lá, ele ainda tem o perigo de Saul rondando. Aí o que é que ele faz? 1 Samuel 22, 1. Vamos abrir lá. 1 Samuel 22, 1. Ele retirou-se dali, se refugiou na caverna de Adulão. Aí quando viram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, foram lá ter com ele. Ele saiu e foi para uma caverna. E aí o que é que ele faz aí? Compôs o Salmo 57. Salmo 57, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Como é que ele começa essa oração? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. O Davi, diante do Salmo 56, havia fugido do país, fugido do local que era para ele estar, fugido do propósito da vida dele, e tomou uma péssima decisão. Caiu em Gate com as armas de Golias. Ele agora voltou ao país dele, mas refugiado. A caverna é apenas uma metáfora da segurança de Deus, porque os inimigos podem entrar na caverna. O que é que realmente mantém Davi protegido? À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que me passem as calamidades. Está vendo como aumenta a apreciação pelo Salmo? Ver o contexto canônico que ele se encontra e ver a história que tem por trás dele. As nossas decisões, que são péssimas, que nós tomamos, que você talvez você esteja sofrendo as consequências dela hoje ainda. Uma decisão que você não devia ter tomado, você foi adiante, às vezes nem foi intencional, mas você sofre as consequências de todo modo. Saiba que tem alguém que pode lhe tirar de lá e levar para debaixo das suas asas. Esse é o Senhor, cuja palavra está sendo exaltada aqui por Davi nesse salmo. Pode passar o slide, por gentileza. Então, conclusão, que algumas coisinhas que nos trazem. Decisões. Nos tempos de desespero, eu imploro a vocês, evita um bocado de problema, mais fácil de prevenir do que remediar, lembrar de Provérbios 3, 5 a 6. Para o azar de Davi, Salomão não tinha nascido ainda, não tinha composto esses provérbios, mas para nossa bênção, os provérbios estão aí. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará
as tuas veredas. Quem foi que leu o salmo sobre veredas planas? Foi a dona Irma, né? Foi você, dona Irma, que leu? Pois pronto. Se as veredas estão tortas, na planificação delas, você vai mais longe e mais rápido. Sem atalhos, mas vai mais longe e mais rápido. 2, dúvidas e certezas são coisas que coexistem na nossa vida. Não espere o momento que esteja tudo perfeito para que a vida espiritual esteja bem. Esse momento nunca vai chegar, não neste lado da existência. Há como você ter plena certeza diante de Deus, né, que são os versículos 8 a 11, e depois sair para vivenciar essas coisas no mundo de incerteza, que é o versículo 12 e 13. Então, não espere o período do mar de rosas, porque não foi isso que Nosso Senhor nos prometeu. Ele nos prometeu aflições, diz, pelo mundo tereis aflições. No entanto, Ele também disse que Ele deixava conosco a sua paz. Terceiro, a palavra de Deus aquieta a incerteza. Nós vimos no versículo 10, né, em Deus, cuja palavra eu exalto, em Deus, no 4 e no 10, né, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Se você está inquieto, e essa incertidão, esse ânimo inconstante, houve um pastoral mais cedo nesse ano que eu escrevi sobre a questão da inconstância e da constância como virtude. Inconstância como vício, constância como virtude. A palavra de Deus, ela serve de âncora e nos aquieta no período de incerteza. Às vezes, o seu desespero é porque Deus está gritando na palavra, mas como esse livro está fechado, você não está ouvindo. 4, Deus nos protege do mal, de todo mal. De todo mal. Isso aqui é uma coisa que Davi, mesmo na primeira estrofe, né, ele falou, e me vi no temor de confiar em ti. Esses são âncoras que nos impedem de estar à deriva. Essa é a importância de ter a cabeça recheada com Bíblia. O Espírito Santo já encerrou a sua obra de inspiração da Escritura. Apocalipse 22 foi encerrada a Escritura. Mas a sua obra de iluminação do coração dos crentes, sejam doutos ou indoutos, ele continua e vai continuar até o dia de Cristo voltar ou até o dia de nós irmos ao encontro dele, porque o nosso tempo nessa terra acabou. Mas ele só rememora, ele só ilumina aquilo que já está aqui. Um coração saturado de Escritura, uma mente saturada de Escritura, ela sim vai ser muito mais útil, ter muito mais serventia na rememoração que o Espírito Santo faz, do que uma mente sem familiaridade com as palavras do Senhor. A palavra de Deus aquieta a incerteza, e é uma verdade que está do início ao fim, que Ele nos protege do mal. E 5, Deus conhece o nosso sofrimento, e nenhuma lágrima nossa chega até o chão. Nesse sentido, você pode dizer que o crente ele chora para cima. Porque antes que a lágrima saia do nosso rosto e pingue no chão, vem Deus, opa, peraí, você pediu para eu ir recolher com odre, está aqui, ó. Recolhi e vou manter bem aqui do meu lado. Está aqui no meu cinto. Está tudo no meu registro, está tudo no meu livro. Nada me escapa. Não estão elas escritas no teu livro? Sim, sim estão. Isso é uma pergunta retórica, a resposta óbvia é sim, elas estão. O seu sofrimento, às vezes, pode estar passando despercebido pelos outros porque você oculta. De Deus você não oculta nada. A melhor coisa que você pode fazer é abrir justamente para Ele. E está aqui um ótimo exemplo de como fazer. Peça a Ele, Senhor, recolhe. Minhas lágrimas aqui são copiosas. Você consegue recolher no odre? Opa, Ele consegue. Nada escapa. Nada vai escapar. Ele conhece nosso sofrimento, nenhuma lágrima nossa rega o solo. E pode passar. E é isso. Salmo 56. Belíssimo salmo. Belíssimo. Dos meus preferidos. E que ele ressoe no coração de vocês. Que Deus nos capacite. Amém.